MXRF11 em queda, o que fazer? O fundo MXRF11 é um fundo de papel. Para quem não conhece, é um fundo muito conhecido, tem mais de 1 milhão de cotistas, ou seja, 40% da base de todos os investidores em fundos imobiliários investem nesse fundo. E as cotações vêm caindo cerca de 6% nos últimos 4 meses. Claro, sem a gente contar aí as distribuições de dividendos. Mas se a gente contar ainda com as distribuições de dividendos, a queda acumulada é de aproximadamente 2,5%. E esse fundo, ele é bastante famoso porque, primeiro, ele foi um dos primeiros base 10, ou seja, um fundo mais acessível, e esse fundo caiu nas graças do youtubers e influencers. Ele é muito comentado por diversas vezes, todo canal de fundo imobiliário já fez um vídeo sobre ele, e aqui no Clube Fiend a gente ainda não tinha feito, e essa é a oportunidade ideal, e eu vou te explicar o porquê. Para quem não sabe, eu sou analista CNPI e eu posso dar recomendações de investimento. Então, quando você for procurar uma informação aí no mundo aí dos youtubers e de influencers, verifique se ele está apto a fazer esse tipo de recomendação. E eu vou te falar hoje, além do que está acontecendo com o fundo, por que ele está caindo, né? E já que ele é tão querido, né? O que está caindo o fundo? E também eu vou te falar o que você deve fazer com esse fundo. Novamente, sou analista CNPI e posso te fazer essa recomendação, estou habilitado pelos órgãos reguladores. Então, as recomendações que eu costumo fazer são todas para assinantes, mas esse aqui, como é um fundo já muito conhecido e a gente não tem recomendação de compra, eu vou falar lá no fim do vídeo o que você tem que fazer com ele e também te dar uma dica. Então, antes de tudo, antes de eu te falar o que você tem que fazer, vamos conhecer um pouco o fundo. Eu sei que muita gente já investe nele, mas você também pode investir e ainda não saber onde você está colocando o seu dinheiro. Então, o melhor lugar para isso, onde eu vou apresentar agora a tela, vai ser, claro, no Clube FI, onde reúne todas as informações necessárias para você observar o que está acontecendo com o seu fundo imobiliário. Então, vou colocar na tela aqui agora. Aqui está o fundo MXRF11 Maxi Renda. É um fundo do segmento de recebíveis. O gestor é a XP. Tem esse mandato híbrido, eu vou falar sobre ele, né? Além de papel, ele tem uma coisa que chama permutas. Vou falar sobre bastante sobre isso durante o vídeo. E a liquidez média diária dele dos últimos 30 dias é de 13 milhões. É uma liquidez bastante razoável e é um dos fundos aí mais negociados também da B3 de fundos imobiliários. Vamos descendo aqui. Aqui tem questões de auditor, né, contábil, a custódia está no BTG. Ele é um fundo aí gerido pela BTG, mas a custódia e escrituração é um fundo da XP, mas a custódia e escrituração está com o BTG Pactual. Então, o que a gente pode ver aqui? Está com 999.290 cotistas, mas já recebi aqui um e-mail falando sobre a emissão do fundo, que já atingiu aí o patamar de 1 milhão de cotistas. A gente vê que as cotações, né, vêm em queda, já chegou a bater aqui os 11 e 12, agora está mais no patamar de 10,50, 10,48, e as distribuições de rendimento também, que estava ali no patamar de 12 centavos, caiu para 11 centavos. O fundo está com um ágio de 6%, né, na cota, tem um PL de 2 bilhões e meio de reais. Então, a gente tem aqui, tendo essa questão de saber o que é o fundo, onde ele investe, outra coisa que você tem que saber também é a questão do relatório gerencial. E onde que você abre esse relatório gerencial? Aqui já tem, você pode ou tanto clicar aqui ou aqui, e aqui já tem os últimos comunicados, e aqui também aparece o relatório gerencial. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui nas cotações, onde eu falei para você que vinha caindo. Pode ver que as cotações de setembro até hoje vem caindo em 4 meses consecutivos, né? E claro que com os dividendos ele dá uma boa amenizada, porque ele vem pagando bastante dividendo aí em relação ao preço aí da cota, mesmo com o ágio. Indo para o relatório gerencial, que aí acho que é o mais importante dentro do fundo, que aí você vê qual que é a perspectiva do gestor, e aí você consegue ter mais detalhes do que se passa, né, dentro do fundo. Você tem aquela DRE, onde mostra aqui que boa parte das receitas do fundo vem parte de permuta também. Então, o fundo aí, em 2023, faturou em termos de receita, por exemplo, 300 milhões,
mais que 10% aí, 39 milhões, foi de receitas de permuta. Então, essa receita de permuta é uma estratégia do fundo para conseguir renda aí através das vendas, né, de operações de venda de residencial, e além da carteira de CRI que ele tem, que a gente vai dar uma passada também. E esse gráfico de cascata aqui, ele é bem interessante, porque mostra aqui que o fundo tem um pouco aí, um pouco não, né, tá até bastante significante em termos de permuta, e a receita de CRI é o grosso aí do fundo, tirando as despesas, ele chega aí nesse resultado de 0,674 nos últimos 6 meses. Indo mais para baixo, alguns dados aí que vocês podem observar com mais profundidade depois, mas ele fala mais sobre rentabilidade do fundo em todo o período. O que eu queria chegar é justamente aqui, onde a gente observa a taxa de carrego desse fundo. Então, qual que é a taxa do fundo? Vou até dar um zoom aqui. Nesse momento, ele tem a taxa média de aquisição de IPCA mais 8, ou seja, a taxa de aquisição dos CRIs, a taxa média é IPCA mais 8. Se você pegar taxa média de marcação a mercado, né, market to market, está em 9,11. Isso aí, claro, em IPCA tá 57% do book. E também ele tem uma percentual bastante significante em CDI, que está em 28%, com uma taxa média aí de CDI mais 6. CDI mais 2,6, entre 2,62 e 2,63. O que isso significa? Que se você comprar as cotas ao valor patrimonial, você vai receber aí um carrego, você tem um carrego de o IPCA mais 8. Tanto que se a gente vê na tabela de sensibilidade, vamos ver aqui se bate, com deságio zero, ou seja, a patrimonial, o carrego é IPCA mais 8 ou CDI mais 2,62, que é exatamente o que está aqui. O que acontece? Que esse fundo está com ágio aí de variando entre 6, 7 até 8%. Então, o que acontece? Com esse carrego está alto, como esse ágio na cota está alto, o carrego aí está praticamente muito próximo a uma B longa, ou seja, sem prêmio nenhum praticamente no CDI+, então o CDI o carrego chega a ser até negativo, né, dependendo do preço da cota, e IPCA mais 6, ou seja, você está pagando caro pela cotação que está agora. E isso está muito claro no relatório gerencial. A cota hoje está com 10,48, né, aqui. Então, se a gente colocar o 10,48, que é exatamente esse valor que está aqui, coincidência absurda, né, de a cota ter fechado, né, nesse limite máximo de ágio, pode ver que eles nem colocam mais para cá, ou seja, se a cota subir mais, o carrego ele ainda vai ser negativo em CDI, e aí pode ser até menor do que uma renda fixa. Então, nesse caso, o que acontece? Você tem um carrego aí que ele não é relevante para você ter esse fundo em carteira. Por isso nós temos a recomendação de venda desse fundo. E onde que você tem que realocar esse dinheiro? Nós temos uma opção muito interessante, aí sim, temos um relatório específico para isso, esse sim, disponível só para os nossos assinantes, vou até colocar aqui, temos o que fazer com MXF11 em queda, o que fazer, também temos esse relatório, e aí a resposta seria esse long short sintético. Eu explico, né, no relatório de uma maneira bem mais profunda, mas esse long short sintético seria você vender o MXRF11 e fazer a compra de um outro fundo que a gente recomenda, e essa sugestão é uma sugestão pautada aí na mesma característica do MXRF11, também tem a característica de tem permuta dentro da carteira, ele está com deságio aí de aproximadamente 10% na cota patrimonial, tem uma excelente gestão, uma carteira de crédito aí de middle para high grade, assim como o MXRF11 eu não estou falando nada aqui da carteira, de que a carteira do MXRF é ruim, MXRF11 é ruim, muito pelo contrário, é uma carteira muito boa. Então, essa sugestão de realocação seria num fundo aí que está cotado num carrego muito mais interessante do que o MXRF11, que hoje o carrego está praticamente negativo se você for olhar no CDI. Essa questão de recomendação de venda do MXRF é pautada justamente porque você claramente está pagando caro no fundo. Ah, Danilo, mas o fundo está em emissão, o que eu devo fazer?
Bom, na minha visão, participe, né? Faça a sua flipagem e a concluir essa flipagem, eu acredito até que já terminou o período de sobras e subscrição, etc. Você vende esse fundo e realoque num fundo mais barato. E esse fundo, o MXRF11, a gente sabe que ele negocia historicamente com um certo ágio justamente por isso. Na minha concepção, é um fundo muito falado aí por influencers, só que as pessoas acabam trocando o caro por barato, não saber o 10 reais, né, acaba sendo barato, mas nessa precificação de 10,48 a gente vê que é caro. E outra coisa, esse fundo que a gente também está recomendando também é base 10, ou seja, você que está preocupado aí que tem poucas cotas, aí não vai conseguir comprar uma cota de um fundo base 100, também é um fundo base 10. Então, se você quer saber qual fundo que eu estou recomendando, só fazer a assinatura, experimente nas nossas carteiras também. E, além disso, nós temos toda a cobertura de FIINFRA, FIAGRO, FIPE também, então é um universo muito mais amplo. É uma primeira casa independente que faz a cobertura de todo esse universo de fundos alternativos. E esse foi o vídeo O que fazer com o MXRF11. Então, se você está em dúvida, não conhecia o fundo, já sabe qual que é a nossa concepção aqui do Clube FI Research para esse fundo específico. Quer saber a realocação? Em qual fundo que é a nossa preferência? Vai lá, assina o Clube FI e conte conosco aí, todo o time do Research, para esclarecer todas as suas dúvidas no nosso fórum também exclusivo. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários também sugestões de novos vídeos. Eu tô pegando todas essas sugestões de vocês, os vídeos anteriores, e a gente vai fazer também um compilado aí de dúvidas, de plantão de dúvidas aí de vocês, para fazer só do YouTube, além do plantão de dúvidas que a gente tem dentro ali para os nossos assinantes, também teremos aí ano que vem um plantão de dúvidas para o YouTube, para os inscritos do canal também. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço, Feliz Natal e até a próxima. Tchau, tchau.